gravação da reunião de hoje, dando boa noite bem gostoso para vocês, e que bom que vocês estão por aí, muito legal a gente começar a nossa quarta reunião dessa jornada, pessoal. Então, como eu estava dizendo, né, às vezes é gostoso a gente pegar aí umas músicas mais antigas, né, são músicos assim, são bandas que assim, deram aquele calorzinho nos anos 80, que muita gente fala que era um tempo assim meio morto, meio xoxo e tal, e essas bandas aí, junto com Titãs, né, outras Paralamas do Sucesso, fizeram aí uma história diferente, né, para esses anos aí, sem falar do meu querido Renato Russo, Renato Manfredini, Legião Urbana. Enfim, pessoal, vamos começar hoje a nossa reunião, já partindo direto para o nosso roteiro, né? Já dei uma boa noite especial aí pelo chat para todo mundo, né? Pessoal que chegou, quem eu possivelmente tenha esquecido, quero dar o meu boa noite bem legal agora, para que você esteja bem aí na nossa reunião, que vai ser bem bacana. Pessoal, então nós estamos na reunião 4, né, que é dessa semana referente à robótica, né? Então, nós estamos aí fazendo uma, é, uma interação, né, uma interdisciplinaridade entre esses dois componentes curriculares, a trilha de robótica e o pensamento computacional. E tem sido assim bem interessante as práticas, né? Vocês vão ver que hoje assim tenho certeza que vão sair algumas coisas assim fora de série, sabe? Mas antes da gente começar, pessoal, eu preciso aí repassar alguns lembretes para vocês aí da nossa coordenação dos formadores, né? Por conta aí das primeiras gravações, né? Algumas turmas tiveram problemas com câmera, né? E a gente sabe que o BI ele cobra muito da direção das escolas a participação também de vocês com a câmera aberta, né? Então, pediram para que a gente fizesse de novo esse lembrete para vocês, né? Busquei lá nas premissas de deveres dos cursistas, né? Com relação às faltas, a gente tem aí se entendido bastante, alguns colegas são testemunhas disso, a gente tenta organizar, faça algum problema ou outro que você tenha, no dia de participação da reunião, a gente tenta organizar um outro horário possível, são 6 horários, são 6 reuniões que eu faço semanalmente, para que você não tenha essa falta lançada, e tem sido bem legal, tem sido a contento, né? A gente tem conseguido resolver bem os problemas. Tá? E aí, como disse ali, né, você poderá participar da reunião em outro horário, que esteja disponível dentro da mesma semana com o mesmo formador. Passo o link tranquilamente. Eu tenho um aplicativo que faz aqui a frequência dos cursistas, então é bem tranquilo, fica tudo registradinho, tudo direitinho. Né? Boa noite, Ana, seja bem-vinda, querida. Então, a gente tem essa coisa assim, bem tranquila, tá? É muito importante que você esteja sempre com a câmera aberta, querida. Durante os momentos expositivos, as suas expressões elas funcionam como termômetro para o formador, né? Como forma de identificar se todos estão compreendendo o objetivo, o conteúdo, as atividades propostas, né? E não esqueça, gente, de sempre utilizar o seu @escola. Por quê? Porque o Meet ele tem essa associação, né, com a Secretaria de Educação através das nossas contas do Gmail, @escola. Então, sempre que alguém tenta acessar a reunião com uma outra conta de e-mail, o Meet me manda uma informação, e aí eu tenho que falar com a pessoa em off, né? Pedir para que ela acesse realmente com a sua conta @escola, porque realmente não contabiliza, tá? A frequência da pessoa nesse sentido. Então, peço essa gentileza que sempre atentem para estar com a conta @escola logando aí no nas nossas reuniões. Bom, dito isso, pessoal, vamos em frente aqui com a nossa agenda. Hoje nós temos o acolhimento de 10 minutos. Para início de conversa e nossa experiência, nós temos 5 minutos. Um fundamentando a prática, 45 minutos. Em ação e compartilhamento, 25. E para concluir, mais 5 minutos. Tá? Então, agora, gente, nós vamos testar o nosso conhecimento. Agora que eu quero ver quem que está afiado aí, né, nesses conteúdos que nós vamos falar, vamos trabalhar hoje. Estou colocando aí no chat, tá, o link.
você vai abrir, né? Vai ser isso aqui que você vai ver. É um word wall, tá, gente? Então é só clicar em começar e preencher ali os espaços, né? Deixa eu abrir aqui para você ver, ó. É assim, ó, tá? Então você vai preencher esses espaços aqui e com as respostas e aí vamos ver se vocês acertam, beleza? Quem for terminando, vai levantando a mão aí no chat para mim, tá bom? Eu vou fechar aqui, que se eu errar, eu vou ficar com vergonha, né? Então, deixa eu fechar aqui para a apresentação, e cada um vai fazer o seu aí, vai levantando a mão quem conseguir terminar e acertar tudo, né? Vamos ver. Vamos ver lá se consegue. Opa, Eliane, já foi. Legal. Acertou tudo, Eliane? Ó, tá afiado então, hein? Legal. Ronald também. Beleza. Legal, obrigado, pessoal. Valeu, Márcia. Ah, Márcia deu uma saidinha, tudo bem. Caiu um pouco. Valeu, Leandro. Obrigado, querido. Joia, podem baixar. Então, é isso, gente. É assim. O que que esse Word Wall ele traz para a gente? Ele traz para a gente justamente os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje com vocês, né? Nós vamos trabalhar justamente é, esses é, especialmente a mecânica, né? Nós vamos estar trabalhando um pouco essa questão da mecânica e também a gente vai ver, né, dentro do protótipo, como nós podemos aplicar isso e como nós podemos desenvolver esse conhecimento específico com as crianças, né? A gente vai poder, então, fazer essa ponte, essa base do conhecimento que a gente quer, então, mostrar para as crianças, né? Então, a cinemática, né, que é a divisão da mecânica, cinemática, dinâmica e estática. A mecânica é a área da física responsável pelo estudo dos movimentos. A energia cinética, que é aquela utilizada na descida de um carro sem a necessidade da força do motor, e a força para colocar as rodas de uma bicicleta em movimento, que transforma a energia mecânica em movimento para que ele funcione como meio de transporte. Tá? Então, isso, gente, é que nós vamos tratar e vamos tentar desenvolver com as nossas crianças, utilizando, então, esse protótipo que nós vamos desenvolver na nossa reunião de hoje, tá, pessoal? É nesse sentido que a gente precisa, então, conversar um pouquinho mais sobre esses conteúdos. Então, nós estamos aqui no nosso cronograma, gente, na reunião 4, né? Pensamento computacional e robótica, parte 1, movimento mecânico 1, né? Essa reunião ela tem uma continuação lá na última semana de abril, na semana de 23 a 26, na reunião 8, nós vamos ter uma continuação dessa reunião de hoje, Pensamento Computacional e Robótica, parte 2. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos colegas é aqui, gente, olha, no dia 26 a 27, nós não teremos grupo de estudos. Eu já peço antecipadamente desculpas aos colegas, que possivelmente eu vou tentar tirar da agenda depois, que eu fico preocupado de desprogramar todas as minhas reuniões, mas eu acho que isso não acontece, não. Porque eu seguindo ali as orientações do grupo de estudos, dos tutores, né, eu marquei todas as nossas reuniões até o final da jornada. Possivelmente, galera, tenha sido marcado reunião para a semana que vem, mas, por favor, você já sabe que não teremos reunião na próxima semana, né? Eu vou tentar desmarcar lá da agenda para não ir como é que fala assim, alarme para vocês, né, o sinalzinho, né, dizendo, olha, falta 1 hora, depois, olha, falta 10 minutos, eu vou tentar desmarcar para não ter esse problema, mas já saibam que não teremos a reunião na próxima semana, tá? Os formadores vão estar num curso em Foz do Iguaçu e depois, na sequência, o feriado de Páscoa, tá? Então, seguindo aqui em frente o nosso roteiro, gente, para início de conversa,
né, para início de conversa, eu vou pedir, por gentileza, para o Vanderlei, por favor, que você pode ler para a gente esse slide? Sim. Então, para início de conversa, em pensamento computacional, estuda-se os elementos básicos da plataforma Scratch, como autor-personagem, as suas fantasias, apresentação visual, o palco e seus cenários. Correlato a isso, a robótica é necessário conhecer os conceitos básicos de movimento, que são utilizados pelo personagem, trabalhando na prática a construção do jacaré, ator, que vai utilizar o conceito de movimento. Podemos fazer a relação dos assuntos do pensamento computacional, ator virtual, com a experiência física da robótica, ator físico. Dentro da aula de pensamento computacional, o aluno está desenvolvendo uma estrutura de comandos, raciocínio lógico, para manipular o ator. Na robótica, o aluno constrói o ator para depois manipulá-lo. Está desligado o microfone, professor. Desculpe, querido, eu fechei para não te atrapalhar, não atrapalhar a tua leitura, mas muito obrigado. Então, gente, vejam que a relação que tenta se colocar, né, que tenta se fazer entre a robótica e o pensamento computacional é justamente isso. Sair do virtual, onde nós já estamos aí, os colegas que estão começando agora já estão entendendo essa fundamentação teórica do pensamento computacional, que é a construção virtual de atores e de palco e de programações, enfim, e a construção física de um ator, né, de um protótipo, que vai nos dar a ideia desse movimento e desses conceitos da física que nós vimos ali no início de conversa, ali no nosso acolhimento, né? Então, é nesse sentido que se faz necessária essa ligação, essa ponte entre o pensamento computacional e a robótica, ok? Os objetivos, então, gente, dessa prática são compreender o que é mecânica, entender a energia cinética e potencial, obter movimento a partir de uma força aplicada em um mecanismo e criar o protótipo de um jacaré. Então, pessoal, vejam como é importante esses conceitos que vão ser desenvolvidos na trilha de robótica. Porque, não sei os colegas, mas eu só me lembro de desenvolver esses conceitos da física no ensino médio, né? Quando a gente chegava no ensino médio, de repente brotava a física lá na frente da gente e a gente começava a ter noção do que se tratava, do que era tratado naquela ciência, né? E, inclusive, se a gente levar para o lado da cinemática, e tem todas as fórmulas, equações matemáticas, enfim, que são ligadas também ao universo. E aqui o que se tenta com essa prática na trilha de robótica é dar a noção desses conceitos para as crianças, né? Sem toda aquela roupagem que é vista no ensino médio, que é uma física aí já muito mais desenvolvida, muito mais complexa, né? Aí a gente coloca também, já pode colocar ótica, eletricidade, enfim, todas essas vertentes da física, né, que a gente estuda no ensino médio, mas aqui no ensino fundamental são os conceitos básicos dessa física e principalmente na parte da mecânica é que vão ser desenvolvidos com as crianças. Tá? Então, vejam, a mecânica newtoniana, gente, a mecânica é uma área da física responsável pelo estudo dos movimentos, explicando desde o movimento de pessoas, animais, carros, até movimento dos planetas ao redor do Sol. Se não estamos tratando da velocidade da luz, essa mecânica é denominada de newtoniana, a partir do nome de um grande cientista físico e matemático chamado Isaac Newton. Gente, as coisas eram tão assim inéditas que esse cientista descobriu e desenvolveu em seus experimentos, que por muitas vezes foram confundidas com bruxarias. O que, na verdade, eram fenômenos naturais, fenômenos da natureza que ele estava estudando, formulando e conceituando para que se mostrasse, para que se apresentasse isso
como ciência. Foi realmente uma luta muito grande para que algumas coisas fossem aceitas, né? Enfim, tudo isso passou, então, para os tempos atuais, graças aí à luta e o trabalho do Isaac Newton com relação especificamente à mecânica, né? Larissa, pode, por gentileza, ler esse slide para a gente, querida, por favor? A mecânica se divide em cinemática, dinâmica e estática. Na robótica, trabalhamos com as 3 formas de mecânica. Mecânica cinemática é quando fazemos uma análise matemática dos movimentos com gráficos e equações. Mecânica dinâmica é quando trabalhamos com as causas que dão origem aos movimentos ou estudos das forças, energias e impulso. E mecânica estática é quando trabalhamos com os corpos que não se movem ou se movimentam em velocidade constante. Ela estuda as condições pelas quais um corpo se equilibra por meio de outras forças atuantes. Isso, muito obrigado, Larissa. Então, vejam, gente, que a mecânica ela se divide, então, em 3 vertentes principais, né? A cinemática, que são as análises matemáticas, movimentos gráficos e equações. A dinâmica, que é quando trabalhamos com as causas que dão origem aos movimentos, né? E os estudos da força, da energia e impulso. E a estática, que é quando trabalhamos com os corpos que não se movem ou se movimentam em velocidade constante. Então, pessoal, a gente tem essas 3 vertentes sendo trabalhadas aí nesse plano, nessa proposta pedagógica da robótica, tá? Com relação à mecânica especificamente. Helenice, querida, você pode ler, por favor, esse slide para a gente? Ator físico. Andar de bicicleta exige do ciclista a força necessária para colocar as rodas em movimento, mas, para além da força exigida do corpo, existe um aparato mecânico formado por peças como catracas, correntes, rosetas, cubos, aros, pneus, pinos, pedais, etc., que contribuem para transformar a energia mecânica em movimento para que ela funcione como transporte. Quanto maior a força do corpo colocada sobre os pedais para girar, maior será a velocidade da bicicleta. Pessoal, eu sou muito suspeito para falar de bicicleta, sou amante do ciclismo, né? E, assim, o que se vê hoje em dia, né? Obrigado, Helenice, pela leitura. O que se vê hoje em dia é muito, assim, bicicletas que são verdadeiras espaçonaves. Aqui em Curitiba, a gente tem a BR-277, que é a rodovia das praias, né? Que vai para o litoral, e ela é assim, quando você sai da cidade, ela é uma retona, sabe? Ela só vai começar a ter curva ali na descida da serra, né? Quando você começa a descer a serra para a Serra do Mar, né? Para chegar nas praias. Enfim. E todo dia de manhã cedo, tá? A partir ali das 4h30, 5 horas da manhã, se você passar com o teu carro ali, você vai ver a quantidade de pessoas pedalando, ciclistas treinando para as diferentes provas que vão participar, até mesmo para pedalar. Em vez de correr, a pessoa pedala. É impressionante o número de pessoas que faz isso, mas que eu tenho certeza que quase nenhuma delas vai pensar que a bicicleta se movimenta por conta da ação do peso do seu corpo sobre os pedais, as catracas, enfim, que fazem, então, com que a bicicleta vença a resistência do solo e possa ir para frente, né? Você vê, pessoal, que isso era uma coisa tão interessante no início do conceito da bicicleta, que quando ela foi criada, os primeiros modelos de bicicleta, eles eram dessa forma aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês agora. A bicicleta, gente, ela não tinha corrente, ela não tinha pedal, ela não tinha freio, ela era praticamente um corpo de madeira, praticamente todo de madeira, uma ou outra peça de metal, talvez ali no guidão, para ajudar ali na mobilidade, na dirigibilidade da bicicleta. Mas aqui o conceito da mecânica ele era muito mais forte, porque a bicicleta só ia para frente
com a força dos pés no chão, ou seja, você só ganhava o embalo, né? A bicicleta deslizava até perder a força e você colocar os pés de novo no chão para poder continuar a movimentação do veículo, né? Então, houve um progresso muito grande, mas o conceito da física na bicicleta é extraordinário, né? Você vê aí a forma como esse veículo evoluiu, né? O veículo aí que tem a tração da força da pessoa, da força de quem está pedalando, e isso é muito bacana, é um exercício muito bom, viu, pessoal? Eu recomendo bastante, né? São as bicicletas de equilíbrio para iniciação. Verdade, Miguel, a gente tem para as crianças, ó, o Miguel está citando aqui uma coisa bem interessante. As crianças bem pequenas, a gente tem bicicletinhas que não têm pedal. Elas só trabalham justamente o equilíbrio da criança em cima da bicicleta, para que aí sim, depois, possa se passar para um outro estágio, onde tem a bicicletinha com pedal. Perfeito, Miguel, muito bem lembrado, né? A gente tem realmente essa coisa com a bicicleta e a adaptação dela é muito interessante. Gente, é um movimento muito legal, né? Movimento cíclico, e que dá, assim, primeiro, a capacidade aeróbica, né, melhora bastante, a resistência muscular localizada, e não só de pernas, porque você faz também a contração isométrica, né, que é aquela contração parada dos braços para poder guiar a bicicleta, e também do abdômen, e a respiração, ou seja, é um trabalho quase que do corpo inteiro, é um exercício perfeito pedalar, né? Então, vamos em frente aí no nosso roteiro, senão eu fico até amanhã falando de bicicleta, porque eu sou realmente apaixonado pela bicicleta. No nosso dia a dia, por exemplo, utilizamos diversos instrumentos e dispositivos que fazem uso tanto de uma energia, de uma mecânica de motor, como diferentes formas de energia para movimentar esses objetos, ou seja, a gente tem as energias elétrica, a gente tem combustível, a gente tem bateria, a gente tem mecânica e etc. Em alguns objetos, como a tesoura, por exemplo, gente, são necessárias alavancas como ponto de apoio, conforme a figura ao lado. Para movimentar a tesoura, são aplicadas as forças dos dedos. Os dedos produzem força em maior deslocamento e a lâmina produz maior força em um menor deslocamento. Por isso, quando queremos cortar algo mais resistente, trazemos para mais próximo do ponto de apoio e as forças são diferentes para se poder cortar um tecido ou um papelão. Um tecido, você vai fazer uma força menor, né? Porque afinal de contas é o tecido, ele é mais macio, né? Tem uma textura bem mais suave, mais mole, é mais fácil de cortar. Já o papelão, ele é um pouco mais duro, né? E assim por diante. Mas nós temos, gente, existem tesouras, inclusive, que cortam metal, né? A gente sabe que na indústria as pessoas às vezes vão fazer ali um corte de uma chapa um pouco mais trabalhado e precisam de uma tesoura especial para cortar placas de alumínio, enfim, para se fazer vários tipos de peça. A tesoura ela é muito utilizada. Ou seja, essa pecinha aqui, ó, ela tem uma força mecânica muito interessante e a força maior se dá pelos dedos quando você encaixa, né? Aqui na parte de trás da tesoura, obviamente, você tem aqui o eixo da tesoura, né? Que é esse parafusinho aqui que eu acho genial, como é que coloca um parafuso que não escapa, né? E aqui as duas lâminas que se encontram para cortar a superfície que você quer cortar. Então, quanto mais resistente for essa superfície, mais força você precisa fazer com os seus dedos, tá? Energia cinética e potencial. Anne, querida, você pode ler esse slide para a gente? Está fechado o microfone, Anne. Pronto. Deixa eu só voltar ao início.
Quer que leia tudo? Está me ouvindo? Sim, sim, é o que eu tinha fechado o microfone para não te atrapalhar. Desculpa, querido. Sim, Tá. desde o início ali. Tá. Na robótica, a compreensão desses conceitos e suas aplicabilidades são muito importantes para o desenvolvimento dos projetos. Exemplo: ao subir a montanha, o carro ganha altitude e, em consequência disso, ganha energia potencial. Ao chegar ao topo, o carro terá energia potencial máxima armazenada. Ao iniciar o movimento de descida, percebemos que o carro tem capacidade de se mover sem a necessidade da força de seu motor, pois utilizará de sua energia potencial gravitacional para transformá-la em energia cinética, acarretando seu movimento durante a descida. Obrigado, Anne, isso mesmo. Muito obrigado, viu? Nada. Alguém sabe me dizer, né, qual é o outro nome que a gente dá para essa energia potencial gravitacional que faz o carro descer o morro? Vamos ver quem é motorista aí, hein? Qual é o outro nome, o nome menos chique? Banguela. Banguela. Ah, muito obrigado, rapazes. Isso. Camila botou aqui ponto morto, mas a galera do fundão já foi logo no português, claro, banguela, né? O que não significa, obrigado, queridos, o que não significa, valeu, Camila, não significa que a pessoa vá dirigir sem ausência total de sua arcada dentária. A banguela, nesse caso, se refere ao carro estar totalmente desengatado, em ponto morto. Porque disse assim, as pessoas dizem ter uma sabedoria popular, por assim dizer, que o carro, quando você está numa serra, né, quando você está descendo e a serra tem uma longa extensão de quilômetros, por exemplo, você vai ter um consumo menor de combustível se você colocar o carro em ponto morto e deixar ele descer, né? Já a segurança, né, nos diz diferente. Fala, olha, use freio motor. O que é o freio motor? É quando o carro está descendo, mas engatado, né? Quando ele está na marcha, engatado na marcha, você tem também, quando você tira o pé do acelerador, você sente que o carro tem uma leve redução da velocidade por ele estar engatado. Então, isso aumenta a segurança do veículo, tá? E aí, o pessoal que tem aí uma experiência maior, tem um traquejo maior com o carro, tem essa segurança, faz realmente a banguela, né? Como esse locutor que vos fala. Mas, realmente, a técnica aí disse que é preciso que não deu uma aliviada aí nisso, mas de qualquer forma, como é que disse ali a nossa Anne querida, foi a energia potencial gravitacional, mais conhecida como banguela, né? Então, vamos em frente. Mas você sabe qual a importância de compreender esses movimentos de energia para a robótica? A energia mecânica, gente, total de um sistema é composta pelas duas formas de energias, potencial e cinética. Um exemplo é o carrinho mecânico. Gente, a gente tem aqui nesse roteiro de hoje, eu tenho esse carrinho mecânico, tá? Como é que se diz assim? O passo a passo, se você quiser, para montar esse carrinho, tá? Tem a apostila 4. A que a gente está trabalhando hoje é a apostila 3 de robótica. Mas nós temos no nosso roteiro a apostila 4, que vem o molde desse carrinho aí, se você se interessar, quiser montar para garotada, tá? Ao esticarmos o elástico até a parte central do eixo, legal, Sônia. Ao esticarmos o elástico até a parte central do eixo de trás, estamos acumulando energia potencial. Quando soltamos ele no chão, o carrinho tem energia suficiente para andar. Quando colocamos o carrinho em funcionamento e ele faz o movimento para frente, estaremos utilizando a força cinética. E ela é tão forte, gente, esse elástico dá uma força tão grande para o carrinho, que é necessário, para que ele não derrape,
né, que você coloque os elásticos ali nas rodinhas do carrinho e que coloque aquelas pilhinhas ali nos palitinhos ali de trás, justamente para melhorar a estabilidade e a aderência do carrinho no chão. Senão, é tão forte que o carrinho pode até virar, pode capotar, né? Ele sai, derrapa um pouco. Então, é necessário aí essa combinação de peso, né? Para que o carrinho não saia do trilho, né? Do caminho que você quer. É muito bacana esse molde aí. Está no nosso roteiro de hoje, pessoal, também, tá? E aqui o nosso em ação. Ah, que agora sim, nós vamos ao nosso protótipo do jacaré. Mas antes do protótipo do jacaré, eu quero mostrar para vocês a aula que está baseando essa dinâmica de hoje, gente, que é essa aqui, ó, tá? A gente está baseando a nossa aula de hoje nas dinâmicas que estão nessa apostila de robótica aqui. É a apostila número 3, Movimento Mecânico 1, Robótica, Primeiros Passos, tá? Então, você veja, pessoal, que ela é uma apostila já preparada especialmente para a criançada. Você tem aqui todo o passo a passo para você desenvolver essa aula com as crianças, se for a sua área, se for a sua, né, aquilo que seja para você interessante, né? Pessoal aí das escolas integrais, né, que tem aí 6º e 7º anos, isso aqui é bem utilizável, né, bem importante, né? Ela já vem aí com os objetivos, né? Já falamos algumas coisas dessa apostila no nosso roteiro, né? Claro. Então, você vê que ela tem tudo aqui já bem definido, ó, a bicicletinha, como nós falamos agora há pouco, né? Todas as fontes, se você quiser utilizar também. Aqui, que imagem bacana para você utilizar para algum jogo seu no Scratch, né? Quem sabe aí utilizar o ciclistinha para fazer o percurso lá no labirinto, quem quiser, né? Aí fala também sobre Isaac Newton, tem um link aqui para você falar um pouco mais para ele, se você quiser, para os seus alunos, os conceitos que são desenvolvidos. É uma apostila bem completa, pessoal. E o que é mais importante, ó, a questão da tesoura, né? Os princípios da tesoura, que, afinal de contas, nós vamos utilizar esses princípios no nosso protótipo, tá? E aqui, ó, a partir da página 12, nós temos, então, o protótipo, inclusive, para você imprimir, né? Porque você imprimindo esse protótipo, você pode entregar para os seus alunos, primeiro para eles recortarem, fazerem os furos nos lugares corretos, e aí, a partir daí, montar o protótipo do jacaré. Gente, eu coloquei o protótipo lá na nossa página do Classroom, tá? Para quem quiser, depois está aqui, ó, o molde do jacaré. É só você abrir aqui o PDF e você vai ver que você tem lá, tá aqui, o molde certinho do jacaré, tá? Você pode, cabe num sulfite, obviamente, né? E você pode levar para a sala para fazer um trabalho com os seus alunos, para eles recortarem, já fica no molde bem, bem bacana, tá? Então, voltando ali para a aula, para nossa aula aqui, da aula 3, né, de robótica. Então, ele está falando aqui, ó, o caso não tem o colchete, né, que são aqueles colchetes ali para fazer a ligação nos furos das peças, né, do molde, você pode utilizar arame de amarrar saco de pão, né, que eu utilizei no meu protótipo, gente. Esse arame que vem em saco de pão, esse saco de pão que a gente compra no supermercado, né, pão fatiado, tem sempre um aramezinho desse fechando o pacote do pão. Você pode utilizar aquilo também, dá super certo, né? Ou até pequenos parafusos. Eu vou confessar para vocês aqui, eu sou um cara meio preocupadão com essas coisas para criança, principalmente porque, às vezes, o parafuso ele não tem aquela ponta assim reta, né? Ele tem aquela ponta afiada, né? Justamente, principalmente os parafusos de madeira, tá? Então, gente, esse tipo de parafuso eu fico preocupado, especialmente para 6º e 7º anos, de acontecer alguma, ou até mesmo a criança se furar em algum momento, mas realmente funciona e funciona muito bem, tá? Só que aí demanda a gente ter um cuidado maior com as crianças na hora
do manuseio desses parafusos, tá? O que não acontece, é claro, com, por exemplo, o arame de pão, aqueles fios de arame mesmo, fininhos, né? Você pode utilizar também, esses fios elétricos que tem, assim, aquela, não é muito maleável, né? Tem aquela dobradura, né? Mas são fios um pouco mais resistentes, especialmente esses que vão dentro de parede, né? Também dá para utilizar. Então, tem uma gama assim, muito grande de materiais. Se você não tiver um, você pode substituir por outro. Porque também tem uma coisa, né, pessoal? A gente pede para a turma, tá? E aqui nós estamos num grupo de professores, a gente tem essa adaptabilidade, enfim, é tranquilo. Mas quando você está com crianças, especialmente sexto e sétimos anos, muitas vezes um ou outro não consegue, não levou, esqueceu, acontece, normal, acontece muito. Então, é interessante sempre ter ali junto um, uma caixinha extra de material, se puder, para emprestar para as crianças, né? Para a gente ter essa prática bem feita. Na minha escola, eu dou aula no Ceveja, e já é tradição lá a gente ter os materiais guardados para os alunos. Porque no Cebeja, vocês sabem, não sei, deve ter mais algum colega, talvez tenha, colegas que trabalham com educação de jovens e adultos aqui, não tenho certeza, talvez sim, mas a gente sabe que ou o aluno está vindo do trabalho, ou ele está indo para o trabalho. Então, é muito difícil você pedir, olha, na aula que vem, você me traga isso é muito complicado, porque ele já tem tanta coisa na cabeça, coitado. Então, a gente já tem lá um depósito lá de materiais que, se precisar, tem à mão para fornecer para os alunos, para eles participarem, então, das dinâmicas, né? Então, a aula continua, e aí a gente começa aqui na página 13, né? Ele começa falando, então, como fazer para a montagem do protótipo. E aí ele mostra aquela imagem que eu já mostrei, já passei para vocês aí algumas vezes, né? Semana passada, botei no nosso roteiro, foi essa imagem aqui que eu utilizei, tá? E é uma coisa assim bem simples, gente, mas vejam quantos conceitos da física se trabalha nesse tipo de material, né? Então você veja, a gente tem aqui a força, né? A força sendo imprimida na parte de trás, como se fosse a tesoura, e isso fazendo com que o jacaré feche a boca, né? Que é a força que você vai fazer em contrário, né? E o movimento do protótipo na horizontal, a força nas duas pontas na vertical e o movimento dessa força na horizontal para frente, para que o nosso jacaré feche a boca, então fique de boca fechada. Voltando, então, para o nosso roteiro, queridos, a gente vai, então, agora para a nossa prática. Mas como é que vai rolar isso? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Nós estamos num grupo grande, então nós vamos dividir o nosso grupo em duas salas, tá? Duas salas. Vocês vão conversar entre vocês, trocar ideias, enquanto isso vocês vão montando o protótipo de vocês. Tenho certeza que alguns colegas já se anteciparam, já fizeram algumas montagens, alguns cortes, né, no material. Né? Miguel estava falando, não. Ai, Miguel. Então, mesmo assim... Mentira, professor. Tranquilo. Então, mesmo assim, vai ser legal para um colega dar força para o outro nesse momento, tá? Então, eu vou dividir vocês aqui em duas salas temáticas e vocês vão começar a trabalhar, vocês vão abrir o molde, algum dos colegas aí pode abrir o roteiro para exibir, senão eu mesmo abro, não tem problema. E aí vocês vão trabalhar, então, na montagem do molde, beleza? Deixa eu aqui separar vocês nas salas temáticas. Já vou fazendo aqui. Já tô acertando, só um pouquinho. E rota aleatória, tá? Agora, deixa eu ver como é que ficou. Beleza. Joia. Então, deixa eu fechar aqui. Tá? Ok.
Então, deixa eu botar mais gente para cá, né? Botar mais gente para cá para ficar equilibrado, né? Que tá, o negócio ficou meio punk aqui. Deixa eu ver agora. Tá, beleza. Jóia, agora ficou legal. Então, deixa eu mandar vocês para as salas temáticas e daqui a pouco a gente conversa, tá? Quem for pegando aí o convite já vai partindo, já vai acessando, né, a sala. E quem não pegar o convite vai ficar por aqui mesmo. Deixa eu fazer aqui, abrir para vocês, então, o molde, né? O molde do bichinho, né? Deixar aqui compartilhado, tá? Para vocês fazerem o trabalho. Conversem entre vocês, troquem ideias, tá? Vão preparando, vão fazendo, vão mostrando, né? Um para o outro, tá bom? E bom trabalho aí, galera, tá? Eu vou lá na outra sala para ver como é que eles estão, então. Vou? Só um pouquinho. Todo mundo tem as coisas e o povo. Olha, estou me sentindo a pior aluna, disse a minha amiga. Eu também, eu joguei um monte de papelão hoje, até esqueci hoje. Eu fiz o meu. Essa é exemplar, ó. Fui fazendo antes. Só que não deu, ficou muito pequenininho. Ó, mas funciona. Ele fica bacana, Ficou bem legal. Ficou bem bacana. Eu usei aqueles negocinho de amarrar o pão, só que onde pôr o dedo eu tinha que fazer maior. Ficou bacana, até a boca dele ali ficou legal. Fiz os dentinhos dele tudo. Eu adoro mexer com EVA. Aí já fui fazendo. Mas não é difícil, as crianças vão gostar de fazer isso aqui. É bem jóia. Parece que é bem legal mesmo, né? Bem joinha, bem legal. E dá para personalizar, né? Isso que eles vão gostar. Eles vão adorar. Isso aqui para um dia que não tiver internet, alguma coisa assim, dá para usar isso aqui como recurso. Bem jóia. Então, pessoal, eu não mostrei para vocês, né? Quero mostrar. No ano passado, os professores fizeram o jacaré. Os alunos adoram, que a Ana Maria falou assim, deixa eu falar a mensagem completa que a Ana colocou aqui. Ó. Eu trabalho em colégio integral, e no ano passado os professores fizeram o jacaré. E os alunos adoram. Gente, se os colegas, eu tenho certeza que vocês também estão gostando bastante, hoje de manhã saiu, Ana, um tiranossauro, cara. Você não acredita. O cara fez um tiranossauro aqui, sabe? Tiranossauro mesmo, dinossauro com aquele bocão, assim, aquela coisa. E é super legal, porque é uma coisa realmente
muito divertida. Olha aqui o meu protótipo, olha o que eu fiz, tá? Era uma caixa de papelão bem fininho, tá? Aqui, inclusive, aqui já está meio sambadinho, aqui a parte de cima, né? Mas eu cortei no olhômetro, tá? Foi assim no olho, enquanto a gente estava fazendo a nossa reunião com os tutores, né? E o pessoal da robótica dando essa aula assim muito maneira, eu fui cortando assim no olho, tá? Então ficou bacana, ficou legal. Eu utilizei arame de pão, tá? O papelão, como eu já falei para vocês, e o meu jacaré hoje de manhã já tomou café na reunião da manhã, ele tomou um café, né? Eu estava embebido em café na hora que eu fui ver, mas enfim, o bichinho é resistente, já secou, agora para a reunião da noite está aqui sendo apresentado para vocês o meu protótipo, tá? E o que é mais interessante, aproveitando aí a carona da Ana, é que é o seguinte, gente, quando você bota as crianças para fazer esse tipo de trabalho na escola, elas revivem uma memória escolar da pré-escola, que normalmente, de uma forma geral, é muito gostosa, é uma memória muito boa, porque a tia está ali com eles. Normalmente, na pré-escola, tem a tia, tem uma professora de apoio, que fica rodando ali com eles, vendo eles trabalhando. Eles levam, vocês sabem, né, o que se pede em pré-escola, né? Tinta guache, canetinha, tesoura sem ponta, sulfite, vamos lá. Nossa, papel craft, meu Deus, isopor, eles pedem isso tudo. Porque a criança ela precisa vivenciar tatilmente esses materiais, o trabalho com eles, né? E outra coisa importante para a nossa área, a área de educação física, são dois conceitos importantes nessa fase do desenvolvimento da criança para nós. Coordenação fina, que é mexer com os dedos, quando a gente utiliza o teclado aqui do computador, a gente está usando a coordenação fina, e a noção espaço-temporal, porque toda vez que a criança risca na folha, ela está entendendo a amplitude desse risco, e mesmo que saia um desenho assim muito louco, né, ele está entendendo, está compreendendo, está reconhecendo não só a utilização daquele material, mas a noção de espaço. Ele sabe que quando ele sai com o lapisinho da folha, vai riscar a carteira, então ele conhece, ele começa a aprender isso. Então ele tem, no 6º ano, quando você trabalha um protótipo desse, ele tem a vivência disso que eu estou falando renovada. Ele retoma essa prática que foi tão legal, tão carinhosa com ele na primeira infância. Entende? Por isso que é gostoso, até para a gente, né, trabalhar com esse tipo de coisa. Fica muito legal e rende bastante, é muito bacana. E eu vou te falar, além de você trabalhar os conceitos da física que a gente quer trabalhar, fica mais legal porque é uma brincadeira, cara. Na sala de aula eu fico imaginando, deve até ser assim, uma coisa assim, de louco, né? As crianças mostrando o que fizeram uns para os outros, né? Coloquei, inclusive, um videozinho lá no nosso grupo, que aquele vídeo é de uma colega da turma da manhã. Ela fez aquilo tudo ali hoje no turno da manhã, na reuniãozinha da manhã. Aquele jacarezinho que eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá? Então, divirtam-se, vão trocando ideia, vão conversando. Querem que eu deixe o molde aqui? Querem que eu deixe o molde? Vou deixar o molde de qualquer jeito, né, para vocês acompanhando, né? Pois não, Miguel, diga, querido. Então, professor, queria até comentar agora, já tendo como exemplo aí o jacaré de vocês, eu tô começando um projeto lá com os alunos, eles estão ali, 1/3 do projeto eles já concluíram, né? A gente está fazendo uma reconstrução de jogos. Então, os alunos eles selecionaram ali jogos de fliperama, qualquer jogos online que eles tinham, e estão fazendo, utilizando papelão, utilizando elástico também para ele se movimentar, né? Então, eu estou movimentando 2 salas e a gente vai fazer uma exposição desses jogos. Porque tem algumas equipes ali que está ficando legal mesmo. Tem o joguinho do Super Mario, onde ele consegue se deslocar para cima e para baixo, e a pessoa mesmo desloca o cenário. Tem aquele joguinho do pedra, papel e tesoura, usando... Esse aí, na verdade, é um jogo de azar, né? Ele vai usando os elásticos e puxa a catraca, ele vai girando aleatório.
Então, os alunos colocaram a cabeça para funcionar e está saindo uns trabalhos bem legais mesmo, e é tudo durante o horário da aula mesmo. Cultura maker, Miguel. Isso é sensacional, cara. Porque tira também um pouco eles desse mundo eletrônico e digital que eles estão a maior parte do tempo. E você ter esse momento, assim, esse refresco para o trabalho, para o desenvolvimento dos teus conteúdos, né? Nesse caso, os jogos, esses jogos primitivos, cara, sensacional, Miguel, sensacional, fora de série. Eu acho que é por aí também que a gente tem que se guiar, a gente tem que seguir esse trabalho. Além do que, Miguel e colegas, de vez em quando, né? Hoje, um pouquinho antes de começar a reunião, eu realmente fiquei apavorado aqui, porque era tipo 5 horas da tarde, parecia que já era 7 horas da noite. Eu fui olhar na janela da sacada, ali, na porta da sacada, o céu estava escuro, cara. Eu falei, caramba, vai cair uma chuva, vai ser difícil a reunião de hoje, mas graças a Deus deu umas piscadinhas assim na luz, mas não chegou a faltar, não, ainda bem. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de dinâmica também é muito importante, muito legal para você desenvolver em momentos de aula desplugada, em momentos de você não tem um laboratório de informática para trabalhar, e daí é bacana para você fazer esse tipo de prática de desenvolvimento. Mas jogos primitivos é muito legal, Miguel, muito bacana mesmo. Eu aqui em Curitiba, a gente tem aquela, não sei se vocês conhecem os colegas já, quem já passou aqui em Curitiba, que não seja aqui da cidade, né, que já tenha vindo, no domingo, a gente tem no Largo da Ordem a feirinha do Largo da Ordem, né? E nessa feirinha, cara, tem uma barraca agora que o cara simplesmente ele recuperou jogos de tabuleiro milenares. Ele, para vocês terem uma ideia, ele tem o Senet. O Senet é um jogo egípcio de tabuleiro que dizem que foi um dos jogos que deu origem ao xadrez. Tá? Então ele tem esse jogo do Senet, ele tem jogos de tabuleiros nórdicos, e todos eles ele vende, né, as peças são maravilhosas, coisa muito bacana. E ele vende com o manual do jogo, sabe? Que é para você aprender e fazer essa prática, né, com as crianças e tudo. Eu até pensei, mas eu falei assim, nossa, tem que demorar mais um pouquinho aí. Quem sabe no 13º eu não compro um tabuleiro, né? Porque eles são muito bonitos, né? São bem trabalhados, são obras de arte, na verdade, bem bacanas. Então é uma forma de você desenvolver uma atividade desplugada boa com eles aí também. Né? Muito bom. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos ver o que vai dar esse jacaré aí no final. Eu já volto aí.
Pessoal, então, uma coisa que a professora Sônia, ali do outro grupo, me perguntou, e eu ia deixar esse assunto para o final da nossa reunião, seria um dos assuntos do final da reunião, mas, como ela já adiantou ali a perguntinha dela, eu já vou conversar isso com vocês agora, né? É assim, se na implementação eu estiver desenvolvendo um outro projeto que não o labirinto com as crianças que eu vou fazer a implementação. Vale. Sendo no Scratch, vale. Tá? Então, o que a gente quer? Que seja o projeto desenvolvido no Scratch. Beleza? Então, se você está desenvolvendo um outro tipo de jogo, uma outra atividade, um quiz, por exemplo, no Scratch, está fazendo uma outra dinâmica, com a turma que você vai fazer a implementação e vai desenvolver o seu relato de implementação, beleza. O importante é que seja no Scratch, só não esquecendo de que o seu projeto de labirinto, você precisa do link dele quando você terminar. Já não está faltando muito, né? Já estamos chegando aí no final da construção do projetinho do labirinto, mas esse link, pessoal, você precisa dele para colocar, sabe onde? Lá na Alura, né? Porque o curso que a gente precisa concluir na Alura, e você precisa colocar lá no final do relato de implementação, tá lembrado? Então, o curso da Alura, lá na Alura, né, ela pede que você coloque o link do projeto de labirinto que você concluiu no Scratch lá no final, beleza? Mas isso, olha só, isso é para você receber a nota máxima no curso. Né? Para você certificar no curso da Alura, você certifica, não sei se é com 60 ou com 70, você já tem o certificado. Tá? Mas se você quiser a nota máxima, a nota 100, né, no certificado da Alura, você precisa colocar, além de concluir lá as tarefinhas que o curso tem na Alura, né, tem umas perguntinhas, tem umas múltiplas escolhas, enfim. Você tem que colocar também o link do projeto do Scratch lá no final, tá bom? Para você receber a nota máxima. E depois, não esquece de fazer o download desse certificado, né? Pegar o link dele e colocar no final do relato de implementação lá para você. Na próxima reunião, na reunião da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente, sobre o plano de ação, que já está chegando aí bem perto da data de entrega do plano de ação, que é uma atividade importante, mas é uma atividade assim mais tranquila de você executar, é claro. É o plano de ação que vai basear a tua ação com a turma que você escolheu, mas assim, vamos dizer, é um plano mais tranquilo de você executar do que, é claro, o relato de implementação. Né? Já aconselho aos colegas que forem já começando a fazer suas dinâmicas com as turmas, fotografar, fazer registros, né? Já deixar preparados e separados para que você possa incluir no seu relato de implementação ao final. Né? A gente não sabe, as escolas, né, claro, o dia que vocês têm lá a disponibilidade do laboratório de informática para fazer as dinâmicas, estar com os alunos, né, apresentar lá o projeto para eles, enfim, para que eles possam trabalhar nisso. Então, é importante que você já vá fazendo aí, pensando nisso, né, já vá fazendo os registros que você vai colocar no seu relato de implementação. Tá bom? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Falta só mais um pouco aí para a gente voltar com a galera, né? Deixa eu colocar aqui de novo o nosso protótipo aí, né? Cadê? Ah, tá aqui. O pessoal vê o protótipo aí direitinho. E o que é importante, gente, é você pensar o seguinte: a partir daí, a criatividade é livre, tá?
você pode utilizar esse molde do jacaré, mas como o colega fez hoje pela manhã, ele fez um tiranossauro, cara, e ficou interessantíssimo o tiranossauro, ficou fora, ficou show de bola, com aqueles dentões assim do tiranossauro, sabe, em cima e embaixo, muito interessante mesmo, muito legal. Então, a criatividade é livre, eu acho que tem que deixar mesmo, se a criança partir para uma outra solução aí no molde que ela for fazer, também tá tranquilo, é importante que ela realmente dê asas aí à sua imaginação, e é isso que torna mais interessante a aula, né? Porque é cultura maker, gente. Então, cultura maker, ela dá, se a criança estiver dentro do conceito que a gente está trabalhando, a cultura maker dá realmente essa cancha para que ela possa dar asas aí à sua imaginação, né? Então, mais 2 minutinhos, a gente termina e a gente começa a trocar ideias aqui no nosso retorno. Um minutinho aí para a gente terminar. Daqui a pouco a turma está voltando. Ó, a galera voltando aí, beleza. Todo mundo voltando, show de bola. A galera está retornando aí, legal. Acho que já retornaram, né? Todos já retornaram. Então vamos começar aqui, gente, né? Vamos conversar um pouquinho mais, né? Vamos ver aqui. Já estão todos aqui, né? Já estão todos aqui. Vamos lá. Gente, então aqui, ó. Voltando um pouquinho, né? Um slidezinho. A gente tinha como materiais para essa experiência o papelão ou isopor. O isopor, gente, eu não recomendo, porque realmente dá aquele pozinho do isopor, e é uma sujeira muito grande na sala. Se você tiver com o ventilador ligado, então vai ficar assim uma maravilha. A tia da escola vai te amar, entre aspas, para o resto da vida, né? Porque vai fazer uma sujeira muito grande na sala. Então, o isopor não é um material assim muito legal, principalmente porque a resistência do isopor ela é um pouco maior, dependendo da espessura da placa de isopor que você for usar. E outro material interessante também é o EVA. Mas o EVA, assim, dependendo também da espessura do EVA, que ele normalmente ele é de milímetros ali, eu acho que é 5 milímetros ou 3 milímetros, eu acho que é alguma coisa assim nesse sentido, ele é muito leve, muito fino, né? Então, quando você vai fazer as peças no EVA, para cortar é uma tranquilidade. Inclusive, se você comprar
a folha de EVA verde, né, você já está com meio caminho andado para o protótipo. Só que o EVA ele tem um problema, ele é muito molinho, então ele não dá aquela resistência que você gostaria. Às vezes até é necessário você colar, né, fazer dois moldes de EVA para ele ficar um pouquinho mais resistente para que o protótipo fique utilizável. Então, não é muito daquela coisa, não é muito legal. A tesoura, né, se não for aí uma tesoura muito arriscada, né, de ponta, sem ponta, né, mas também com ponta, eu acho que a criança de 6º ano já utiliza com bastante tranquilidade. A cola, né, para você fazer a colagem lá do olhinho, se você não cortou, né, se você só cortou a boca, como eu fiz no caso, não fez ali na hora do corte do molde, não fez o narizinho do jacaré, pode colar ali também. A canetinha, tinta guache ou lápis de cor para colorir o bichinho, né, para deixar ali verde. E os 4 colchetes da bailarina, ou parafuso, ou barbante de pão, arame de pão, né, ou até a folha ali, um pedacinho de folha de sulfite amarrado, qualquer coisa nesse sentido faria um efeito legal para o seu protótipo. Então, ali a gente teve uma aula movimento mecânico, aula 3 de robótica, primeiros passos, né, que foi essa que nós nos guiamos para fazer também o protótipo. E aqui é a montagem em parte, gente, tá? Daqueles moldes que vocês viram ali, já montado, que eu coloquei a figura já montada para vocês. Né? A gente monta o protótipo primeiro na parte da tesoura, né? Por assim dizer, que é a parte onde a gente coloca o dedo para o jacaré se movimentar. Aquela parte, cada peça tem 30 centímetros e uma largura de aproximadamente 5, tá? Mais ou menos isso, beleza? Aí você faz os furos, né, para poder fazer ali a parte do eixo, né, e a ligação com as outras peças da boca do jacaré, que é justamente essa peça aqui, essa parte aqui, tá? Desenha as duas partes que formam a boca do jacaré e recorte, né? Aí vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Varia de uma pessoa para outra, de uma criança para outra, porque a gente pode tentar fazer com o rigor do molde, mas também pode deixar, como eu já tinha falado, que a criança se utilize da sua criatividade, possa até criar outro tipo de bicho que ela ache legal, enfim. O desenho pode ser colorido, com canetinhas ou lápis de cor, nas cores verde, preta e amarela, conforme o modelo, né? E aqui o final, né, do modelo montado. Para montar o protótipo de jacaré, será necessário furar as partes, depois encaixá-las em formato de tesoura, prendendo-as com bailarinas, conforme a figura abaixo. Na segunda parte, repete o mesmo movimento, furar as partes e, na sequência, prende-se com as bailarinas, observando, neste momento, que a parte de cima da boca do jacaré deve ficar sobre a outra parte. Então, o final, né, o final do protótipo, o final usando todos os moldes, enfim, é esse que vocês estão vendo nessa figura aí que eu estou passando para vocês, tá? Então, vejam que aqui, a gente, após o protótipo estar montado, a gente compreende, pessoal, a sua mecânica e a relação com as aulas de robótica, certo? Para simular a mordida com movimento e força, veja que foi construída uma mecânica articulada na qual você precisou montar as peças de forma que, ao movimentar a parte de trás do projeto, a boca do jacaré abre e fecha como resultado da ação da mordida forte. Tá? Então, estão lá as forças, as relações de força, como a gente já tinha mostrado para vocês. E eu agora me lembrei de um instrumento que um colega meu tinha, justamente que era isso aí, essa mesma mecânica, só que ele fazia com as duas mãos e a coisa se estendia e era tipo uma garra na ponta que ele fazia para segurar alguma coisa, pegar uma fruta numa árvore. Ele tinha esse instrumento todo feito de alumínio, bem leve, né? E tinha umas cordinhas no final para que movimentasse, então, a garra que ficava na ponta dessa espécie de sanfona, por assim dizer, né? Que fazia o movimento, então, de agarrar aquilo que ele queria, que tivesse alguma distância da mão dele,
ele conseguia pegar com essa garra que utilizava, então, esses mesmos princípios, né? Compartilhamento, gente. Vamos parar aqui um pouquinho a nossa apresentação. Compartilhamento. Então, aqui, ó. Vou começar para dar coragem, né? Para dar coragem, né? Para vocês verem que eu estou mostrando aqui essa coisa medonha que eu fiz, né? E está dentro do princípio do jacaré que a gente quer mostrar, né? Agora, deixa eu ver aí, Daiane, como é que ficou o teu aí? Mostra aí para gente como é que ficou. Estou acabando de montar o meu, professor, ainda. Está montando aí, né? Eu fiz com EVA de glitter. Né, olha só. Boa professora de arte. E gostar de glitter, mas aí eu coloquei o papelão entre o meio do glitter. Aí eu estou acabando de montar a mecânica aqui, ó. Daiane do céu, agora eu fiquei com vergonha, cara. Fez o crocodilo do Nilo. Eu usei aqui no centro o enforca-gato. Eu não tinha achado. Sim. Aqueles de plástico, aí eu estou finalizando aqui. Meio. Cara, graças a Deus temos uma professora de arte no grupo. Olha só. Ela ainda dá a opção. Olha que legal. Ficou muito bacana, Daiane. E outra opção para a gente amarrar ali as pontinhas, né? Que é o enforca-gato. Né? Ficou muito bacana lá. Às vezes a gente descarta, né? Na embalagem que a gente às vezes compra de comida, enfim, que vem para assar, então dá para utilizar também o enforca-gato. Verdade. Muito bom. Valeu, Daiane. Alguém quer mostrar aí também a sua criação de jacaré aí? Alguém? Mostra aí pra gente aí, deixa eu ver. Alguém que já tenha pronto. Olha lá, ó. Olha o Leandro lá. E o do Leandro é vermelho, cara. Esse jacaré, ele é radioativo, Leandro. Aproveitei uma caixa de papelão que chegou hoje aqui em casa. Aí cortei 4 tiros e fui desenhando ali, olha. Daí eu tô preenchendo, tô fazendo. Vai sair uma estampa ali. Perfeito, Leandro. Muito legal. O coisinha de pão, né? Sim. Ali e do lado aqui, o outro ali, ó, bonitinho. Funcionou super bem. Legal. Parabéns, cara. Muito bom. E aí, Vanderlei, como é que ficou o teu aí? Mostra aí pra galera. Olha lá, ó. Pô, do Vanderlei, cara, virou o monstro do Lago Ness. Olha lá. Bicho grandão mesmo, cara. Olha que legal. Os dentes muito loucos, assim. E é isso, cara. Que bacana, Vanderlei. Muito legal mesmo. Ficou uma coisa aqui numa folha de sulfite e colando em cima do papelão. Legal. Criatividade, gente. É isso, é criatividade. Conseguiu, Ronald? Conseguiu fazer aí? Como é que tá aí? Mostra aí pra galera aí. Estamos concluindo aqui. Fiz. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo tirar a imagem aqui. Mas, tudo bem. Olé. Acho que não vai dar. Tem que tirar o fundo, né? Mas. Se eu afastar um pouquinho da câmera, talvez dê, Ronald. Olha lá. Ali, ó. Tá aqui. Beleza. E aqui. O jacaré. Rapidinho. Isso. Prendi com o jacaré do Ronald. Gigante. Legal, cara. Deu certo. Legal. E ficou bom, viu? Ficou bom. E é um jacaré jovem, né? É um jacaré do 6º ano. Jacaré do 6º ano. Isso, ele está aprendendo mecânica agora. Dessa temporada. Parabéns, Maurício. Ficou muito legal. Mais alguém conseguiu concluir aí, gente? Ó, Sônia, né? A Sônia fez no molde, cara. No molde. Que legal, bicho. Ficou muito legal. E a Eliane também. Parabéns. Ficou muito legal, Sônia. Bem dentro do que foi. Eu ampliei o molde hoje à tarde lá na escola e pedi para imprimir. Aí tinha uma caixa de sulfite lá na secretaria quase vazia, daí eu peguei a caixa de sulfite, daí eu colei o molde na caixa, recortei e só ajustei. Com jeitinho de pão também, que a gente guarda aqui em casa para alguma... A tia da secretaria está procurando a caixa dela até agora, né? Mas aí a gente fica na nossa. Não vão dizer para ela que virou um jacaré de primeira qualidade. Agora a Eliane, cara, ela fez ali um dragão, bicho. Você fez um dragão, Eliane. Isso aí não é jacaré, não, camarada. Olha lá. Mostra aí. Olha lá, cara. Isso é o crocodilo do Nilo, cara.
E ela passa ainda lento assim na câmera, que o bicho pega na cabeça, entendeu? Muito legal, Eliane, também, muito Eu legal. tô com problema na dentição, vai ter que ir para um ortodontista. Ai. Muito bom, gente, muito bom, muito bom. Mais alguém conseguiu concluir aí? Helenice, Ana, Anne, é da Helenice lá, que Meu lindinho. filhotinho. Ficou filhotinho também, isso. Olha lá. Muito bom, Deu muito certo, bem legal. A Larissa já está com um artista ali junto com ela, que ajudou também, né, Larissa? Que bom, que bom. Essa curtição é muito boa, gente. Nossa, que legal, que legal. Ah, show de bola, show de bola. Pessoas queridas, esse tipo de prática é para isso. É para a gente ter uma quebra da rotina digital, né? Então, a gente que está no pensamento computacional o tempo todo vai ter essa relação com a robótica de uma forma que você possa fazer com que os seus alunos vivenciem aquilo que eles estão aprendendo no virtual do pensamento computacional, né? Gostou da prática aí, Antônio? Achou legal? Como é que você viu aí? Foi bom? Está com o microfone fechado. Então, isso é uma prática que a gente pode utilizar com os alunos, uma forma de fazer uma variedade, né? Variar um pouco o que eles estão vivenciando ali na parte virtual. Tá? É isso que é o mais importante dessa aula. Não é nem só a construção do ator, o atorzinho físico, né, que a gente coloca. Ficaram umas graças, vocês produziram muito bem, parabéns, ficou muito legal mesmo. E eu tenho certeza que essa dinâmica para as crianças vai dar a elas justamente essa oportunidade. E fazer como a gente fez aqui, a aprendizagem por pares, né, para que vocês trocassem ideias. E é interessante até que nesses momentos, como nós, professores, né, nós entre pares, a gente até troca outras ideias, outras informações. E reforçando aquilo que conversei com Sônia na sala temática, gostaria de passar para os colegas também, de novo, reforçar, já falei aqui quando a gente estava voltando, e vou falar mais uma vez. O projeto ter no Scratch, o projeto de implementação, relato de implementação, tem que ser em cima de um plano de ação construído para o Scratch. Mas você, nesse momento, está desenvolvendo lá o jogo do troco, desenvolvendo o jogo do castelo, né, da bruxa no Scratch, que também é bem legal. Se você estiver fazendo uma outra dinâmica com a sua turma, muito que bem, contanto que seja no Scratch. Tá? E lembrando também que você precisa, mesmo fazendo isso, você precisa pegar o link do seu projeto do labirinto e colocar lá no curso da Alura, para que você possa receber o seu certificado com 100% de avaliação. Beleza? Então, isso eu quero deixar para vocês assim bem tranquilos, né, que é essa forma que a gente vai utilizar, não fiquem preocupados aí. Ah, mas eu não estou, já passei pelo... já passei pelo labirinto, já estou num outro conteúdo, desenvolvendo no Scratch. Beleza, tranquilo, sem problemas, tá? Você pode, contanto que seja um projeto no Scratch com a sua turma, tá? Deixa eu só colocar aqui uma coisinha bem rápido, beleza. Então, gente, voltando aqui ao nosso roteiro, né? Vamos para terminar, já estamos chegando aí na conclusão da nossa reunião. Deixa eu abrir aqui de novo. Né? Fizemos, então, aí um compartilhamento. Espero que tenham curtido. Né? Para saber mais, o que é mecânica? Aí a gente tem esse site aqui do Brasil Escola, gente, né? Bem interessante. Tá? Claro, ele
Infelizmente, é um site que, para se manter, ele precisa ter aí esses 400 mil propagandas, né, nele, mas ele vem aqui também com os conceitos básicos do que a gente acabou de ver. Por exemplo, o que é mecânica, né, o que é cinemática, tem todos os conceitos aqui nesse site aqui do Brasil Escola para você, se você quiser aproveitar com seus alunos, quiser utilizar com eles ou de uma outra forma aí que você achar melhor. O Brasil Escola é um site bem legal para esse tipo de coisa. E aqui no final, eu tenho aqui a aula 4, tá? A aula 4 de robótica também disponível para vocês. E nessa aula 4 é justamente o carrinho, gente. O protótipo é o carrinho. E aqui ele mostra já para a gente os materiais necessários, materiais que você vai ter que utilizar, né? Palitinho de sorvete, canudinhos, pilha descarregada, elástico de látex, pistola de cola quente, tesoura, tudo isso, ó, tampinhas, martelo, prego. E depois ele vai mostrando passo a passo da montagem daquele carrinho que a gente viu ele inteiro. Olha aqui, ó, tem tudo aqui bem na sequência para você poder fazer com as crianças, se você quiser, tá? Utilizar também para fazer como projeto. Muito interessante. É a cultura maker de novo, né? Muito legal para que a criança possa colocar a mão na massa, ela vê o carrinho ali correndo de uma forma bem legal, né? Tem uma dinâmica muito boa, é um protótipo que tem uma dinâmica bem legal. É claro que ele não tem dirigibilidade, né? Mas se fizer bem direitinho, vai ter uma velocidade boa, né? É bem interessante, as crianças acabam gostando bastante, né? Tem tudo aqui, o passo a passo, todinho da montagem do carrinho, aqui ao final dele montado, né? Primeira vez que eu vi esse protótipo, eu falei, nossa, o carrinho é elétrico, né? Ele tem pilha, olha. Não, mas a pilha é só para fazer um peso para o carrinho não capotar, entendeu? Mas é bem legal, é uma aula bem bacana para fazer também. As crianças curtem bastante, tá? As referências, né, que a gente teve aí na nossa reunião de hoje, no Flatcom, né, disponível algumas figuras que foram utilizadas, Flat Icon, né, que a gente já conheceu esses dias, e o pessoal da Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Tecnologias da Informação, DTI, e a Coordenação de Tecnologias Educacionais, o CTE, a Robótica Educacional, né, e aqui o site, a disponibilidade, justamente da questão da robótica, se você quiser se aprofundar, pessoal. Aqui, então, o nosso link de avaliação da reunião de hoje. Já vou colocar aí no chat para você, para o final da nossa reunião. Quero agradecer muito a participação de todos. Já está aí, por favor, preencham, tá? Já está no chat. Quero agradecer a participação de todos, luxuosíssima. Os bonequinhos, os protótipos ficaram sensacionais. Tenho certeza que vai dar muitos momentos alegres aí com as crianças nas escolas, vai dar muita liga, né? Vai dar problema, porque as crianças das outras turmas vão querer fazer também, né? E vocês aí vão, com certeza, fazer muito sucesso com essa dinâmica. Gente, quero, além de tudo, desejar a vocês uma Páscoa maravilhosa, tá? E coberta da luz divina, que vocês estejam aí, tenham momentos muito bons com as famílias de vocês, porque é para isso a Páscoa, né? Então, que vocês tenham aí momentos bem legais aí com as famílias, com os amigos, com os parentes, né? E curtam bastante com todos, porque realmente é para isso. É um feriado que a gente tem que separar não só para a nossa espiritualidade, mas também para esse congraçamento de família, que, afinal de contas, a Páscoa também, né? Tem esse movimento importante para a vida do cristão, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela participação de vocês, uma boa noite, um bom descanso e uma boa sequência de semana aí, que ainda estamos na terça, né? Mas já estamos aí nos preparando, então, para a sequência da semana. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa para todo mundo. Boa noite, feliz Páscoa. Até mais. Tchau, tchau. Boa Páscoa. Tchau, tchau. Boa Páscoa. Boa Páscoa a todos. Valeu, um abraço, povo. Um abraço, queridos.
Olha o bicho ali do Ronald. Jacarezinho. Esse ficou muito bom, cara.